Olá, gente! Como estão? Hoje a gente vai iniciar, mais um assunto, de anatomia e fisiologia humana. Hoje nós estaremos falando sobre sistema tegumentar. Quem está falando com vocês é a professora Heloísa Amorim Xavier, tá bom? Então, para a gente iniciar, o sistema tegumentar, é importante a gente saber do que se trata o sistema tegumentar. Então, o sistema tegumentar, ele se refere à pele e às estruturas que estão anexas, à pele, que a gente chama de anexos da pele. Vale lembrar que a pele também ela não é só um tecido, gente. Ela não é um tecido. Ela é um órgão formado por um grupo de tecidos. Aliás, ela não é só um órgão, ela também é o maior órgão, acompanha comigo, o maior órgão do corpo humano, gente. E ele reveste internamente o nosso corpo. Além do mais, ele é responsável por 16% do peso corporal. Ela pesa em cerca de 4 até 9 quilos, tá? E sua espessura é de mais ou menos meio a 4 milímetros. Outra coisa interessante com relação à pele, é que se a gente pegar ela e esticar, a pele, se fosse possível, daria mais ou menos de 1,5 m a 2 metros quadrados de pele, Isso variando também de indivíduo para indivíduo. Lembrando também que a pele, ela não é só uma camadinha fina para revestir o nosso corpo, não. Ela é formada, por outras camadas, a gente vai estudar um pouquinho delas, tá? Mas ela tem muitas funções. O sistema tegumentar, então ele compreende a pele e os anexos da pele. Quais são esses anexos da pele, professora? Unhas, glândulas, e nas glândulas tem as glândulas sebáceas, que ela produz o sebo, que causa aquela oleosidade na pele. E nós temos também as glândulas sudoríparas, que produz suor. E temos também as unhas, que a gente já falou, que elas também são chamadas de lâminas ungueais. Depois a gente vai ver sobre isso. Nós temos os pelos, tá? E nós temos também os receptores especializados, ok? A pele, ele é um órgão elástico, Ele se estica, vocês podem reparar. É áspera e regenerador, tá? Ela envolve todo o organismo, protegendo contra agressões térmicas por meio de capilares, excreção de suor, impermeabilidade à perda excessiva de eletrólitos. Então, vamos começar por isso, Uma das principais, não digo principais, mas a primeira função da pele, a gente já vai entrar, a gente vai falar das funções da pele, mas já introduzindo, uma das funções da pele é revestimento e proteção. Então, a pele é a nossa barreira, que delimita o meio interno do externo, tá? Por isso que ela vai nos proteger, Porque ela é uma barreira, Então, por revestir o corpo, ela vai ter uma importante função de quê? De proteção, gente. E essa proteção, ela envolve várias coisas, como, por exemplo, proteção física e mecânica, contra atrito, contra choques. A segunda proteção é a proteção imunológica, que primeiro porque uma pele íntegra, ela não deixa passar micro-organismos, para dentro do nosso organismo. Então, se a nossa pele ela está intacta, se ela é uma pele íntegra, então os micro-organismos não vão conseguir penetrar, nessa pele. Todavia, se você ou se eu tenho, se a gente tem alguma lesão na pele, então, e não precisa ser uma lesão grande não, pode ser uma lesão pequenininha, de uma simples picada de um inseto, tudo mais, Então, se tiver alguma lesão na pele, pode ser, como eu falei, algo pequenininho. Essa lesão, ela vai ser uma porta de entrada
né, para uma possível entrada, né, dos micro-organismos e pode gerar uma infecção. Então, a nossa pele, ela tem a função de barreira, tem a função de quê? De proteger, né, o nosso organismo contra agressões, né? E aí, como eu falei, pode ser térmica, por meio de capilares, excreção de suor, impermeabilidade à perda excessiva de eletrólitos, que a gente vai falar sobre isso ainda, tá? Vai nos proteger, vai nos dar uma proteção física e mecânica contra atritos e choques, vai nos dar essa proteção imunológica, como a gente já falou, né? Além do mais, a nossa pele ainda tem a função de barreira contra micro-organismos que estão por aí no meio ambiente. Então, além do mais, a pele, né, ela tem várias células do sistema imunológico, né? E aí, essas células do sistema imunológico, o que é que faz o sistema imunológico? Combate os micro-organismos, são as células de defesa do nosso organismo. Então, na nossa pele, a gente também tem essas células, né, para combater os micro-organismos. Logo, as células também vão proteger, né, e a pele vai nos dar proteção imunológica. Outra proteção que a gente encontra na pele, que a pele nos protege, né, é a proteção contra radiação solar. Então, vamos lá, gente. Os tecidos que estão abaixo da pele, né, não sofrem agressão de radiação ultravioleta, né, dos raios solares, por conta da melanina, né, que forma um filme natural e nos protege, né, e protege também o que há embaixo, né, da pele, ok? Então, a pele, ela ainda também nos protege contra desidratação, né? Que é onde entra essa parte aqui da impermeabilidade à perda excessiva de eletrólitos. Então, vamos lá. Não é permitindo, né, que o organismo... Aliás, por que ela nos protege contra a desidratação? Porque a nossa pele, ela não permite que o organismo vá perdendo, né, água de forma desenfreada, de forma exagerada. Então, dessa forma, né, o que é que acontece? Ela nos protege contra desidratação, ok? Outra função, né, a gente vai entrar agora, daqui a pouco, agora nas funções, né, da pele. E aí, a gente, fora de revestimento, né, que na parte do revestimento e da proteção, que a gente já falou, né, as 4 tipos de proteções que a pele nos proporciona, que é a proteção física e mecânica contra o atrito, né, e contra choques, proteção imunológica, né, que se nós tivermos uma pele íntegra, né, vai ser mais difícil passar micro-organismos por essa pele. A pele nos dá uma proteção contra a radiação solar, né, que impede que debaixo da pele, os tecidos debaixo da pele sofrem agressões, né, por radiação ultravioleta. E aí nós contamos com a ajuda da melanina, que forma um filme natural e nos protege. E a pele ainda nos protege contra a desidratação, que não vai permitir, né, que a gente perca água de forma desenfreada, ok? E aí nós temos outras funções da pele, né, que ela auxilia na resposta imunológica, né, que é as células de Langerhans, que são responsáveis, né, por esse auxílio, por essa resposta imunológica. A pele ainda participa do equilíbrio térmico, ok? Ou seja, faz a regulação da temperatura. Então, tanto a pele como os seus anexos têm mecanismos tanto para esfriar o nosso corpo, né, para regular quando a temperatura corporal sobe, como também para ajudar a diminuir a perda de calor e manter o organismo aquecido, né? E um dos mecanismos, né, para regular a temperatura é a transpiração, ok? Que a transpiração é justamente para resfriar o corpo.
Então, vamos lá. Quando é que acontece mais a transpiração? Então, a transpiração ela acontece quando a temperatura corporal ela está aumentando, ok, gente? Então, quando a gente transpira, a nossa pele fica molhada, né? Fica meio molhadinha. E aí, conforme a água vai evaporando, a pele ela vai perdendo calor para o meio ambiente. Então, quando está muito quente, né? A temperatura está altíssima, elevada, né, do meio ambiente, né, aquele calor danado, né, nós suamos mais. Por quê? Para regular a temperatura do nosso corpo, né? Olha que legal, não é isso, gente? Outra coisa, né? Outra função da pele é inibir a perda excessiva de água e eletrólise, que a gente já falou, né, nesse instante. Que a pele, ela não permite que a gente vai perdendo essa água e esse eletrólise de forma desenfreada e acabar gerando uma desidratação. Outra função é proteger contra substâncias nocivas, né? E a gente falou um pouquinho, né, com relação à proteção da pele. Então, ela nos protege de líquidos, de sólidos, de gases, de micro-organismos, parasitos e insetos, tá? Outra função é a detecção de estímulos por meio de receptores, né? Então, a nossa pele, né, nós temos terminações nervosas. E aí, devido a essas terminações que estão presentes, né, na nossa pele, nós podemos sentir frio, nós sentimos calor, nós sentimos dor, nós sentimos pressão, né, devido a essa detecção de estímulos por meio de receptores, né, e de terminações nervosas. E a última função da pele, ela também é muito interessante, ela metaboliza a vitamina D, né, pela exposição aos raios ultravioletas. Então, a pele, né, exposta aos raios solares, faz com que haja a síntese, ou seja, a produção de vitamina D, né? Que a vitamina D, ela tem inúmeras funções, algumas estão até sendo ainda estudadas, né? Mas uma delas é a absorção de cálcio, né? O que beneficia, né, os nossos ossos e também a vitamina D auxilia também no nosso sistema imunológico, né? Aumenta o nosso sistema imunológico. Olha que legal. Aí nós temos as estruturas, né, da pele. E ela está dividida, aqui está dizendo que é em 3 camadas, mas hoje em dia a gente só considera epiderme e derme. A epiderme é uma camada de gordura, tá? Então, a gente só conta 2 camadas. Epiderme, epi, o nome significa sobre, e derme, pele, então sobre a pele, ou seja, a parte externa, né, da nossa pele. Ela é bem fininha, a epiderme, ela é acho que mais fina do que uma folha de papel, tá? Essa partezinha que é a epiderme. Aí nós temos a derme, né, que é uma camada mais grossinha, né? Só a nível de curiosidade, a epiderme, mesmo ela sendo fininha, ela ainda é dividida em 5 camadas, e a derme, mesmo ela sendo assim grossa, né, ela é só dividida em 2 camadas. E a hipoderme, que ela só é formada por gorduras, tá, gente? A epiderme, vamos começar falando da epiderme. Ela é uma região avascularizada, ou seja, ela não tem vasos sanguíneos. Então, por isso, ela não vai sangrar, né? Não há sangue. Então, eu gosto muito de falar da questão da epiderme. Um bom exemplo é quando as mulheres, principalmente mulheres, né? Quando vai fazer as unhas, né? Retirada da cutícula. Então, a gente vai tirar aquela partezinha morta, né? Avascularizada. Então, quando você tirar a cutícula, só a partezinha mesmo do que está em excesso, né? Não sai sangue de jeito nenhum. Você tira toda aquela carnezinha morta e não sai sangue. Todavia, quando você, né, vai lá no alicate
e trisca onde não deveria triscar, sai aquele sanguinho. Ali você já chegou na derme, porque ali já é vascularizado, tá? Então, na parte da epiderme, ela é uma região avascularizada, ok? A nutrição é por difusão. Então, tanto a questão, por exemplo, de nutrientes, água, né, que as células precisam disso, então vai ser por difusão. Então, elas vão precisar, vão vir por difusão, né, da derme, que a gente vai chegar lá, tá? Como eu falei, a epiderme, por mais que ela seja fininha, ela é dividida em várias camadas. Então, tem o extrato córneo, né? Tem o extrato lúcido, tem o extrato granuloso, o extrato espinhoso e tem o extrato germinativo, ok? O primeiro é o germinativo, então onde está a produção, e aí vai para o espinhoso, o granuloso, o lúcido e o córneo, tá? E aí, nós temos na epiderme ainda os melanócitos, né? Ela é formada, né, por algumas células, né? São 4 células que formam a nossa epiderme. Os melanócitos, que são células produtoras de melanina, que é o que dá a cor, né, na nossa pele. E também a melanina é um filme natural e protege nossa pele, como a gente já viu. Nós temos a queratina, tá? Que a quantidade de queratina que existe na nossa epiderme, gente, é quase 90%, né, de células que existem. Então, é a proteína que protege o nosso corpo do ressecamento e também do atrito, tá? Por isso que às vezes a gente chama de uma região vascularizada e também queratinócita, né? Que é por conta da queratina. Então, ela é formada por grande quantidade de queratina. Nós também ainda temos as células de Langerhans, que para a resposta imunológica, para ajuda no imunológico, nos protege, né, contra os micro-organismos e tudo mais. E temos as células de Merck, que ela é responsável pela sensação do tato, tá? Então, você triscou em alguma coisa quente, você sentiu, então, foi as células, né, Merck, tá? Então, na epiderme nós temos essas 4 células. Na nossa derme, né, ela está localizada abaixo, né, da epiderme, aqui tá derme, mas é da epiderme, abaixo da epiderme. Ela é formada por tecido conjuntivo, ok? E ela possui vasos sanguíneos e linfáticos, além de nervos, de glândulas e de glândulas sebáceas e sudoríparas, tá? Então, ela é formada por tudo isso. Vamos lá. A hipoderme, né, formada por um tecido conjuntivo frouxo, ela possui vasos sanguíneos e linfáticos, nervos e tecidos adiposos, tá? Que é a gordura, considerada uma continuação da derme. Então, vamos lá. Aqui tem uma foto, né, uma imagem um pouco mais ampla para a gente poder visualizar melhor. Aqui seria a hipoderme, onde tem o tecido adiposo, as gorduras, né, veias, artérias e tecido adiposo. Aí nós temos a derme, que tem as glândulas sudoríparas, né, onde faz a produção do suor, as sebáceas, que tem a produção de sebo, o músculo eretor do pelo e o folículo piloso. Na epiderme, né, nós temos os poros, os pelos, a camada queratinizada, né, e a terminação nervosa. E agora a gente vai estudar um pouquinho sobre os anexos da pele, né? Inicialmente, vamos falar sobre as unhas, né? As unhas, que também é conhecido como lâmina ungueal, tá? Ela é uma lâmina rígida, ela é composta por queratina dura e células epidérmicas modificadas. Consiste de quê? De um corpo, né? Que é aquela porção visível, que é o corpo da unha, tá?
Aí ela tem também a margem livre, que é a parte que se estende, né, além da extremidade do dedo, que é aquela, a gente pode chamar também de borda livre. E temos a raiz, que é a porção que não é visível. Então, ela está por dentro aqui, por dentro do dedo, tá? Aí, a parte esbranquiçada, né, da unha, aqui, junto à raiz, ela denomina-se de lúnula, tá? Lúnula por quê? Porque significa uma lua pequena, como a gente pode observar ali, certo? Aqui é a lúnula. E aqui é a raiz, né, da nossa unha. Aqui é o corpo e aqui é a borda livre, tá? E essa partezinha ali, que é ao redor, é a cutícula. Ok, gente? Então, vamos lá. Ao redor da unha existe uma cutícula para impedir a entrada de agentes infecciosos, né? E aí a gente tem que ter cuidado para a gente não tirar, né, toda a cutícula. A gente vai tirar só o excesso. Os pelos, né, encontram-se na maior parte da superfície corpórea, como cabelos, supercílios, nos cílios, bigode, barbas, icos, né, que são axilares, né, os pelos axilares, e púbicos. Quais são as funções dos pelos? Bem, a proteção, né, ela nos protege e inibe a dispersão de calor quando secos, ok, gente? A divisão de haste, que é a parte visível dos pelos. Tem a raiz, que é situada na derme ou na hipoderme. Tem o folículo piloso, que circunda a raiz, né, que fica ao redor da raiz. E tem o músculo eretor do pelo, tá? Por que cortar o cabelo, né, não dói e arrancar um pelo dói, né? A gente falou, porque nessa parte aqui, né, ela não tem vaso, não tem terminações nervosas, né, o que gera a questão da dor, né? E lá já na arrancar vai desde a raiz. Então, nós temos vasos sanguíneos nessa parte, nós temos as terminações, e aí vai acabar sentindo a dor. Com relação às glândulas sebáceas, né, que também é outra estrutura anexa da pele. São anexas, né, ao folículo piloso. A função das glândulas sebáceas é o quê? A produção de sebo, que é aquela substância oleosa responsável por lubrificar a pele e também os pelos. Além do mais, eles previnem a evaporação excessiva de água, né, da pele. Não existe glândulas sebáceas na palma da mão e também na planta dos pés, tá? Vai ser os únicos lugares que não teremos as glândulas sebáceas. Aqui é só uma imagem, tá? Para demonstrar a glândula sebácea. E aí nós temos as glândulas sudoríparas, que é aquelas que produzem o quê? Suor, né? Então elas são responsáveis pela sudorese. Elas estão localizadas na pele das axilas, na região púbica, fronte, palma das mãos e nas plantas dos pés. São glândulas tubulares, tá? E espiraladas. A glândula sudorípara, né, nós temos duas, elas são divididas em duas, apócrina e écrina. Na apócrina, encontra-se nas regiões axilares e também nas regiões púbicas. Abre-se, né, para o folículo piloso e elas começam a atuar na puberdade, né, o que é interessante, porque antes da puberdade é como se elas estivessem inativas. Então, depois, já na puberdade, é que elas começam a atuar, né, na produção de uma secreção viscosa e odorífera, que favorece a atração sexual, ok? E aí, geralmente elas não têm odor, mas o que é que acontece? Professora, então por que esse odor, né? Às vezes a gente tem um odor, né, muito forte na axila, por conta da questão das bactérias, né? Como aqui dá uma oportunidade a mais, né, dos micro-organismos. Então, dá
da ação das bactérias. Então, aquele cheirinho é a ação das bactérias, tá? Ou de algum micro-organismo, ok? A glândula écrina, ela distribui-se por toda a pele do corpo, sendo mais numerosas nas plantas dos pés e das mãos. Elas são formadas antes do nascimento e sua secreção, né, ela é mais aquosa, ok? Nós temos a glândula mamária, que ela é especializada na produção de leite, né? Nós temos as glândulas cerumosas, que ela é encontrada no interior do meado acústico, né, externo. Então, ela secreta cerume, que, somando aos pelos dos ouvidos, fornece uma barreira viscosa contra os corpos estranhos. Por isso que quando você vai limpar o ouvido, você também não pode tirar demais, né? Porque aquele cerume, ele é uma barreira contra os corpos estranhos, tá bom? Que ele fica mais ou menos aqui. E por isso, né, a gente finaliza o nosso sistema tegumentar por hoje, mas eu estou deixando alguns vídeos, né, extras, né, para vocês retirarem as dúvidas, caso tenha ficado alguma, e também para curiosidade, questão de curiosidade, né, a mais. Então, até a próxima aula, né, e fique com Deus, meus amores.